Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Miguel Strogoff de Júlio Verne. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para o capítulo de hoje. Capítulo 10. A Trovoada. Os Montes Urais, situados entre a Europa e a Ásia, dilatam-se por uma extensão de perto de 3.000 varstas, 3.200 quilômetros. Quer se lhe dê o nome de Urais, que é de origem tártara, quer o de Pouias, que é russo, esta dupla designação tem propriedade, porque em ambas as línguas significa cintura. Você sabia disso? Eu não. Os Montes Urais, que nascem no litoral do Mar Ártico, vão morrer no Mar Cáspio. Essa era a fronteira que Miguel Strogoff tinha a transpor na sua excursão da Rússia para a Sibéria, tomando, como se disse, a estrada que ia de Perm a Ekaterimburgo, sobre a vertente oriental. Miguel Strogoff seguia nisso os conselhos de uma justificada prudência. Era o caminho mais fácil, mais seguro e o que serve geralmente de trânsito ao comércio com a Ásia Central. Se não sobreviesse algum acidente, bastaria uma noite para atravessar esses montes. Por infelicidade, os primeiros estampidos do trovão anunciavam uma tempestade que, pelo estado particular da atmosfera, prometia ser medonha. A tensão elétrica era tal que só um choque violento conseguiria dissipá-la. Miguel Strogoff dispôs as coisas para evitar, quanto possível, todos os incômodos à sua companheira de viagem. A capa do Tarestas, que a fúria do vento poderia arrebatar, foi muito bem presa por meio de cordas que se cruzavam em todas as direções. Duplicaram-se os tirames dos cavalos e, por excesso de precaução, o ar do cubo das rodas foi guarnecido de palha, tanto para assegurar a sua solidez como para diminuir o efeito dos choques difíceis de evitar numa noite completamente escura. A dianteira e a traseira da Tarentas, que estavam unidos à caixa por cavilhas, foram novamente ligadas uma à outra por meio de uma travessa de madeira apertada com parafusos. Esta travessa fazia o mesmo efeito da viga curva que, nos antigos coches, ligava o jogo dianteiro com o jogo traseiro. Fiquei na mesma, não conheço os veículos. E você? Se sabe, coloque nos comentários. Miguel Strogoff e Nádia tornaram-se a sentar-se nos mesmos lugares em que até ali tinham vindo. Na frente da capa do Tarantas pendiam duas cortinas de couro, que numa certa proporção deviam resguardar os viajantes contra a chuva e as ventanias. Duas enormes lanternas colocadas do lado esquerdo da almofada do Yemschik iam lançando obliquamente sobre a estrada os seus baços clarões. Eram como duas luzes de farol que, se mal dissipavam as trevas, serviam, contudo, para evitar o embate de qualquer outro veículo que caminhasse em sentido oposto. Como se vê, tinham-se tomado todas as precauções e, como se esperava, todas eram poucas. Partamos, respondeu ela. Deu-se ordem ao Yemschik para seguir, e o Tarentas pôs-se logo em movimento, começando a trepar as primeiras encostas dos Montes Urais. Eram 8 horas da noite, e ia pôr-se o sol. Apesar, porém, de o crepúsculo se demorar imenso em toda esta latitude, o tempo mostrava-se extremamente carregado.
Densas massas de névoa pareciam abater a abóbada do céu. Nenhum vento, porém, as deslocava. Entretanto, se elas permaneciam imóveis na direção de um para outro horizonte, não sucedia assim na direção do zênite e para o Nandir, e a distância que as separava do solo ia gradualmente desaparecendo. Alguns desses vapores espalhavam-se numa espécie de luz fosforescente e se submetiam à vista arcos de 60 a 80 graus. As suas zonas pareciam aproximar-se cada vez mais, estreitando em seus amplexos o dorso da montanha, como se viessem acossadas por alguma tormenta das regiões superiores. A estrada confundia-se já com estes vapores, chegados quase ao grau de condensação e, se eles não se desfizessem, a cerração seria tal que o Tarentas não poderia ir para adiante sem correr perigo de cair em algum precipício. Contudo, a cadeia dos Montes Urais não atinge grandes alturas. A elevação do seu maior pico não excede 5.000 pés. Isso não é grande altura? As neves perpétuas são ali desconhecidas e as que o inverno siberiano acumula nos seus cumes derretem-se completamente aos primeiros raios de sol do estio. As árvores e as plantas suavizam a paisagem com a sua espessa ramaria e sua opulenta folhagem. As minas de ferro e de cobre, as minas de pedras preciosas, ocupam na sua lavra um grande concurso de trabalhadores, espalhados por muitas aldeias que se chamam Zavod. Para mim também é novidade. A estrada aberta por entre os desfiladeiros é perfeitamente acessível aos trens de posta. Seria de carga? Porém, o que não oferece perigo à luz do dia e com bom tempo torna-se difícil e arriscado quando os elementos lutam com violência e os viajantes se acham no meio desta luta. Miguel Strogoff sabia por experiência própria o que era uma trovoada na montanha e tinha razões para julgar este fenômeno atmosférico tão perigoso como os ventos glaciais que flagelam as estepes da Sibéria. Quando Tarentas começou a ocorrer, ainda a chuva não caía. Miguel Strogoff tinha levantado as cortinas de couro que protegiam a caixa e olhava para adiante, sem deixar, contudo, de examinar os lados da estrada, que a luz vacilante das lanternas guarnecia de sombras fantásticas. Nádia, imóvel, com os braços cruzados, olhava também, mas sem se debruçar, enquanto seu companheiro, com um corpo meio deitado para fora do veículo, parecia interrogar céu e terra ao mesmo tempo. A atmosfera conservava-se absolutamente tranquila, mas de uma tranquilidade ameaçadora. Não se deslocava uma única molécula de ar. Dir-se-ia que a natureza, meio sufocada, não respirava, e que os seus pulmões, essas nuvens densas e sombrias, não podiam funcionar por se verem atrofiados. O silêncio teria sido absoluto sem a bulha das rodas que trituravam o cascalho, sem o ranger dos cubos e as pranchas do veículo, sem a respiração cavernosa dos cavalos, que iam já sem fôlego, e sem o estrépito que eles faziam, ferindo lume com as suas ferraduras sobre as pedras da estrada. A estrada estava perfeitamente deserta. Não se avistava um só homem a pé ou a cavalo. Não se pressentia sequer o ruído de um só carro. Pelos estreitos desfiladeiros reinava a imobilidade. Nem uma fogueira de trabalhadores empregados a fazer carvão, nem uma simples cabana perdida por entre os cabeços. Só um desses imperiosos deveres, que não admitem hesitações longas, poderia obrigar um homem a atravessar os Urais naquela noite assustadora. Miguel Strogoff não hesitara. Não podia fazê-lo.
nem lhe consentia também o seu ânimo levantado. Mas que viajantes seriam aqueles que o prescendiam numa telega? Que motivos especiais teriam eles para arrostar com tempo tão mau? O rei do czar começava a sentir-se seriamente preocupado por semelhante mistério. Deve ser alguém com muita urgência para atravessar nessa situação. Imagina viajar numa situação dessas. O que será que eles tinham de tão urgente? Fica um mistério. Entretanto, Miguel Strogoff permanecia sempre de atalaia. Pelas 11 horas, os relâmpagos começaram sem interrupção a inundar o céu de fogos sucessivos. Ao seu rápido clarão, via-se aparecer e desaparecer o perfil dos grandes pinheiros que se destacavam em diferentes pontos do caminho. Depois, quando Tarentas chegava a roçar a orla da estrada, profundos despenhadeiros se iluminavam sob a deflagração das nuvens. De vez em quando, um movimento mais surdo do veículo dava a perceber que ele atravessava uma ponte de grossos madeiros mal cortados, lançada talvez sobre algum abismo em cujas entranhas o trovão repercutia seus formidáveis rugidos. O espaço começava a encher-se de sons vagos e plangeantes, cujo diapasão aumentava à proporção que eles subiam para o céu. A estes surdos gemidos vinham juntar-se os gritos e imprecações do Yamshik, ora afagando, ora castigando os pobres animais que se mostravam mais cansados pelos efeitos da atmosfera carregada do que pelas asperezas do caminho. A campainha dos urais, as campainhas dos varais já não estavam não conseguiam animá-los. Havia até momentos em que chegavam a cair extenuados. A que hora chegaremos ao alto da estrada? Perguntou Miguel Strogoff ao Yamshik. À 1h da manhã, se chegarmos lá, informou este, abanando a cabeça. É a primeira vez que a trovoada te colhe por esses sítios? Qual? E Deus permita que não seja a última. Tens medo, meu rapaz? Tenho não, patrão, mas parece-me que não foi acertado meter-se a gente ao caminho com esta noite que está. Ainda teria sido pior ficar para trás. Opa, meus valentes, replicou o Yamshik, animando os cavalos. Como homem que não vier ali para discutir, mas sim para obedecer. Neste momento, fez-se surgir ao longe um grande estrondo. Parecia milhares de silvos agudos e penetrantes, cortando a atmosfera. Ao clarão deslumbrante de um relâmpago, seguido quase instantaneamente do fragor do raio. Miguel Strogoff distinguiu alguns pinheiros colossais, estorcendo-se desesperadamente sobre as alturas de um cerro. Era o vento que se desencadeava com fúria, revolvendo só por enquanto as altas camadas de ar. Um estalar seco e repetido denunciava que as árvores mais decrépitas não tinham podido resistir ao embate do tufão. Troncos de todos os tamanhos atravessando vertiginosamente a estrada, depois de terem vindo a rolar de fraga em fraga, iam desempenhar-se num precipício do lado esquerdo, aberto a 200 passos do Tarentas. Os cavalos estacavam de repente. Então, meus tontinhos, nada de esmorecer, gritava-lhes o Yamshik, juntando os estralados seus quixotes às detonações do trovão. Miguel Strogoff apertava a mão de Nádia. Dormes? Não durmo. Pois prepara-te que chegou o momento mais perigoso. Estou preparada, meu irmão. Miguel Strogoff mal teve tempo de fechar as cortinas do Tarentas. O tufão aproximara-se de fato com todo o ímpeto da sua força destruidora. O Yamshik, saltando debaixo da almofada, lançou-se à frente dos cavalos para assegurar, porque um perigo imenso ameaçava então o veículo.
O Tarentas chegara a uma volta da estrada pela qual a barrasca interrompia desenfreadamente. Era necessário conservá-lo com a frente para o vento. Aliás, tomado de flanco, ter-se-ia voltado infalivelmente, indo precipitar-se numa voragem que ladeava a estrada. Eu acho que seria um penhasco. Os cavalos, sacudidos pelo tufão, empinavam-se e o Yamshik usava inutilmente para contê-los em respeito. As expressões de afeto sucediam-se na sua boca as palavras injuriosas. Era tudo perdido. Os pobres animais, deslumbrados pelas descargas elétricas, espantados pela rouca voz do trovão, forcejavam-se por desprender-se dos tirantes e fugir ao acaso. O Yamshik não podia ser senhor deles. Miguel Strogoff, atirando-se de um pulo para fora do Tarentas, acudiu em seu auxílio. Dotado de uma força prodigiosa, conseguiu, não sem custo, subjugar os cavalos. Mas a fúria dos elementos recrudescia. A estrada deste sítio abria-se em guisa de funil, deixando-se coar por ela o vendaval desenfreado. Mas não se pode ficar aqui por muito tempo, disse Miguel Strogoff com impaciência ao Yamshik. Não ficaremos não, gritou este assustado, e firmando-se com todas as suas forças contra semelhantes deslocações de camadas de ar. O furacão se encarregará de pregar conosco daqui abaixo, e não há de tardar muito. Segura do cavalo da direita, poltrão. Eu encarrego-me do da esquerda. Uma rajada fortíssima veio interromper Miguel Strogoff, que teria ido ao chão com o Yamshik, se ambos não dobrassem tão depressa para lhe evitar o choque. Mas o carro, apesar dos esforços destes dois homens, da resistência oferecida pelos cavalos, recuou bastante passos e, sem um tranco providencial que o susteve na carreira, ter-se-ia precipitado para fora da estrada. Não tenhas medo, Nádia, gritou Miguel Strogoff. Não tenho, assegurou a jovem livoniana, sem que a sua voz traísse a mínima comoção. O fuzilar dos relâmpagos tinha cessado um instante, e a horrorosa trovoada, depois de passar por cima do Tarentas, ia se afastando pouco a pouco nas curvas da montanha. O patrão quer voltar? Perguntou Yamshik. Não, é melhor ladear a estrada e ganhar o alto do desfiladeiro mais próximo, onde com certeza encontraremos um abrigo. Mas os cavalos recusam-se a andar. Faz como eu, puxa por eles. A tempestade ainda não está dissipada. Queres ou não obedecer? Quero. É o pai que o ordena, afirmou Miguel Strogoff, que pela primeira vez invocara o nome do imperador, esse nome tão omnipotente sobre 3 partes do universo. A caminho, meus chibantes, gritou o postilhão, segurando no cavalo da direita, enquanto Miguel Strogoff fazia o mesmo ao da esquerda. Os cavalos, auxiliados por este meio, puseram-se novamente em movimento, se bem que a muito custo. Desapareceu o receio de se lançarem para os lados, e os cavalos das varas, desembaraçado a guarda dos polteirões dos seus companheiros, seguia pelo centro da estrada sem maior dificuldade. Entretanto, homens e cavalos, perseguidos pelo tufão, não avançavam 3 passos que não perdesse pelo menos. Escorregavam, caíam, levantavam-se para caírem de novo. A continuar assim, corria perigo de se despedaçar o Tarentas. A sua capa, se não fora tão solidamente presa, já teria ido pelos ares. Miguel Strogoff e o Yamshik, açoitados pelo vento, levaram mais de 2 horas a subir uma distância de apenas uma versta. E o que lhes dificultava o caminho não era só a tempestade, era também e principalmente o imenso chuveiro de troncos e pedras que os planos superiores da montanha sacudiam e arremessavam contra eles. De repente, à luz de um relâmpago, viu-se um desmedido penedro rolando com espantosa rapidez na direção do Tarentas. O Yamshik soltou um grito.
Miguel Strogoff quis obrigar os cavalos a avançar, fustigando-os com um chicote. Eles não se mexeram. Miguel Strogoff viu que em menos de um minuto o carro seria colhido pela imensa pedra e a sua companheira esmagada sem tempo ter dele a fugir. Por isso, largando a mão do cavalo da esquerda e com os ombros de encontro às rodas, especando os pés no chão, obrigou Tarendas a rodar alguns metros para diante. A iminência do perigo dotara Miguel Strogoff de novas forças. Impelido na sua queda, roçou de leve pelo peito do generoso rapaz, cortando-lhe momentaneamente a respiração. Depois foi encravar-se no caminho, esmigalhando na sua passagem os sílex que feriam o lume com o peso daquele choque. — Que foi, meu irmão? — perguntou Nadia, que tinha presenciado tudo com espanto à luz de um relâmpago. — Nada, não te assuste, minha irmã — recomendou Miguel Strogoff. — Não é por mim que me assusto. — Deus está conosco, Nadia. — Comigo está de certo, porque me deparou em ti, um protetor — murmurou Nadia em voz baixa. O impulso que Miguel Strogoff, por um supremo esforço, imprimira ao Tarentas, não serviu só para salvá-lo da catástrofe. Graças a esse movimento e de um arrojo extraordinário, os cavalos, até ali paralisados, puderam continuar sua marcha, quase que arrastados por Miguel Strogoff e o Yamshik. Lá foram subindo a ladeira até chegarem ao extremo do desfiladeiro, onde uma cinta de alteros rochosos remanescente servia como de resguardo natural contra as inclemências da tormenta. Um vento não fazia lhe sentir o terrível efeito dos seus turbilhões. Era um abrigo relativamente benigno. Fora dele, nem homens nem veículos expostos à circunferência do ciclone poderiam ficar em pé. De fato, alguns pinheiros que naquele ponto se erguiam majestosos tinham sido despojados de suas comas, como se uma foice enorme os houvesse querido pôr ao nível dos rochedos. A Procélia chegando ao seu maior paroxismo. Os relâmpagos atufavam a montanha e os trovões não cessavam de atroar o espaço. O solo balançava-se e estremecia como se estivesse dominado por uma espécie de trepidação geral. O Tarentas fora abrigado numa quebrada, onde a tormenta não fustigava com tanta força. Decorridos, porém, alguns minutos, as contracorrentes do tufão, que sopravam obliquamente, acabaram por alcançá-lo, atirando contra ele de encontro a uma fraga, sem risco de fazer em pedaços. Nadia viu-se, portanto, obrigada a sair dele. Miguel Strogoff, depois de lhe procurar outro refúgio à luz frouxa das lanternas, descobriu, enfim, uma escavação, talvez feita pela picareta de algum mineiro, onde Nadia conseguiu a custo recolher-se. A este tempo era 1h da manhã. A chuva começava a cair torrencialmente, sem que a sua intensidade conseguisse apagar os fogos do céu. Essas complicações a cada vez dificultavam mais a viagem. Apesar de toda a impaciência de Miguel Strogoff, e pode-se imaginar se ele estaria ou não impaciente, foi preciso suspender a marcha até abrandar o mau tempo. Mal a tempestade sentisse que se alcançasse de novo o alto da estrada de Perm para Ekaterimburgo, restaria só aos viajantes descer os declives dos Urais. Descê-los, porém, com a chuva e o vento pela frente e com o terreno alagado pelas numerosas enxurradas que vinham da montanha, seria expor a vida sem vantagem, seria correr de olhos fechados para um abismo. Esperar contraria-me, disse Miguel Strogoff, mas é sem dúvida o mais acertado para evitar riscos maiores. A própria fúria da tempestade faz-me crer que ela não poderá prolongar-se. Sendo 3 horas, deve começar o dia a romper, e o caminho invisível com as trevas
tornar-se-á depois do sol nado, se não fácil, pelo menos praticável. Esperemos, concordou Nádia, mas que não seja por minha causa que tu espaças o momento de partida. Bem sabes que não há perigos nem fadigas que me façam estremecer. Sei que és corajosa e resoluta, minha irmã, mas se fosse assim, meter ao caminho arriscava com isso mais do que as nossas vidas. Arriscava o fim da minha viagem, o cumprimento do meu dever. O seu dever, balbuciou Nádia. Nesta ocasião, o relâmpago descomunhal rasgou o céu, como que parecendo volatilizar a chuva. Sentiu-se um estampido terrível. O ar impregnou-se de um cheiro sulfuroso quase asfixiante. E um feixe de grandes pinheiros, ferido pelo fluido elétrico, a 20 passos do Tarentas, incendiou-se de repente, produzindo à vista o efeito de uma enorme coluna de fogos. O Yamshik, que ficara assombrado pelo choque, levantou-se, felizmente sem ferimentos. Depois, quando os últimos ecos do trovão já se tinham apagado nas profundezas da montanha, Miguel Strogoff sentiu que Nádia lhe apertava a mão com força, segregando-lhe essas palavras proferidas rapidamente. Escuta, meu irmão, que tens? Não o viste? O quê? Gritos lá ao longe. Que será? Que será os gritos? Coloque aqui nos baixos, aqui nos comentários. Quem você acha que está gritando? Vocês vão descobrir amanhã o que é. Porque por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. Compartilhe com seus amigos. Traga pelo menos um inscrito para o canal. Ou mais se quiser. Quanto mais, melhor. E diga se está gostando dessa história misteriosa. Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um capítulo e... até logo!